Olá, alunos! Vamos a mais uma aula de introdução ao estudo da química orgânica. Revisando a última aula, falamos sobre a distribuição de elétrons na eletrosfera, sendo que a eletrosfera ocorre as reações químicas, os emparelhamento de elétrons, as ligações químicas, tá? Então é muito importante e principalmente a camada de valência, né, que é justamente onde ocorre a reação, tá? E aí, verificamos também que a eletrosfera se divide em camada, subcamada e orbitais. E, o orbital vazio ou principalmente o orbital desemparelhado, pode ocorrer a ligação química. Então, é muito importante, entender esse assunto. Além disso, nós falamos sobre ligação química, né, e aí então na ligação química pode haver a ligação entre átomos que ganharam e perderam elétrons, e aí, hã, essa ligação é chamada de iônica, é uma ligação muito forte, tão forte que, todos os compostos iônicos são sólidos, formando inclusive estrutura cristalina. Além disso, nós temos a ligação covalente, em que há um compartilhamento de elétrons, e aí são átomos, normalmente que não têm tendência a doar elétrons, pode ter até tendência de receber, mas, entre átomos que não têm tendência, eles vão de doar elétrons, eles vão compartilhar. E aí então a gente tem a ligação química chamada ligação covalente. Essa ligação covalente pode ocorrer, mas assim, o par de elétrons dessa ligação ele pode ficar eh, mais para um átomo do que um outro, mais próximo de um átomo do que o outro. Então a gente diz que há uma maior densidade eletrônica em um átomo, uma menor densidade eletrônica no outro átomo. Então a maior densidade eletrônica de um átomo faz com que ele tenha uma carga parcial negativa. E aquele que tem menor densidade eletrônica tem uma carga parcial positiva. E daí o próximo tópico, aí, que é o estudo do momento dipolo. Então, o quanto esse dipolo, tá? Linus Pauling utilizou a eletronegatividade e um valor sem unidade, mas que ele se baseou nas propriedades periódicas, em que é possível medir e mensurar esse dipolo, e a partir desse dipolo mensurável, tá? Quando dava uma diferença de mais ou menos 1,9, tá? É que pode-se dizer se a substância é iônica, se ela é covalente apolar, se ela é covalente polar. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o momento dipolo, tá? E também sobre representação estrutural. Então, as ligações covalentes polares são muito importantes para a química orgânica. Tá? Por quê? Porque há uma regra central que governa os compostos orgânicos quando se fala em termos de reatividade. O que é? Que átomos e moléculas que são ricos em elétrons, eles são atraídos por átomos ou moléculas que são deficientes em elétrons. Então, o positivo atraindo o negativo. Tá? Uma regra básica da física. Então, essa atração, tá, de um centro com alta densidade eletrônica, parcialmente negativo ou negativo, para um centro de baixa densidade eletrônica, parcialmente positivo ou positivo, essa atração é que vai possibilitar a reatividade. Então, uma estrutura molecular pode ser enorme, mas aonde ocorre o dipolo é que a reação tende a acontecer. Esses mapas aqui de potencial eletrostático, tá? Eles são uma forma simples de demonstrar cálculos mecânicos quânticos. Na verdade, isso aqui tudo é número, tá? Ah, os físico-químicos que trabalham com modelagem molecular, eles veem isso aí como uma tabela com números. Mas eles fazem aí
representam essa numeração em cores para facilitar a nossa vida, tá. E aí então, como é que facilita? Quando o vermelho, por exemplo, é o potencial eletrostático negativo. Então se você olhar aqui, ó, o hidreto de lítio, a o hidrogênio, que é um hidreto que tem carga negativa, ele tem uma alta densidade eletrônica, enquanto já o lítio, que é um metal que tende a doar elétrons, ele tem uma baixa densidade eletrônica, portanto, uma carga, positiva. Então aqui temos aqui, hã, um composto iônico até, né, porque é um ametal ligado com um metal, tá. O hidrogênio, né, é ligado com o metal. Enquanto a gente vem para cá, o hidrogênio ligado com ele mesmo, não há diferença de eletronegatividade. Portanto, o par de elétrons está compartilhado da mesma forma com os dois átomos. E aí temos uma cor verde que representa, tá, que não há um dipolo. E já no ácido fluorídrico ou fluoreto de hidrogênio, a deficiência eletrônica está no hidrogênio. E o flúor, que é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica, ele é que é rico em elétrons, ou seja, a gente vê aqui o vermelho, tá. Então, esses mapas de potenciais são bem interessantes, porque a gente consegue ver visualmente como é que a coisa funciona, tá. Então aí o potencial eletrostático mais positivo seria o azul, e o mais negativo para o vermelho, e o verde tem aí como neutro. E aí as outras cores aí, o amarelo, por exemplo, algo mais intermediário. Bom, falamos no momento de polo, que você coloca ali o delta mais, né, na onde tem carência de elétrons, o delta menos, eh, onde é rico em elétrons, tá. Mas, eh, e aí pode representar até com aquela setinha também, eh ou é possível calcular utilizando aqueles valores de eletronegatividade, que são valores adimensionais. Existe uma outra maneira de fazer um cálculo, já um cálculo baseado com equipamento, e o momento dipolar, ele pode ser calculado dessa forma, tá, o μ vezes E vezes D, onde μ é o momento dipolo, de Baer, o E é a magnitude da carga e o D é a distância, tá, entre as cargas. E aí então, nós temos ali os valores em dBi, tá? E a gente pode ver aqui, ó, a diferença aqui, eu vou até ampliar para vocês verem, ligações com hidrogênio. Então a gente tem aqui com carbono é 0,4 dBi. Já vai para o oxigênio, 1,5, vai aumentando, né, a eletronegatividade, o flúor mais eletronegativo, 1,7. Já diminuindo a eletronegatividade ali nos halogênios, 1,1, com bromo 0,8, com o iodo 0,4, um valor bastante baixo comparado à ligação hidrogênio-carbono. Isso é bem interessante, tá? Indo para o outro lado ali da tabela, agora com ligações com carbono, obviamente carbono-carbono vai ser zero, assim como hidrogênio-hidrogênio. Carbono com nitrogênio, 0,2, aumentando a eletronegatividade, 0,7 com o oxigênio, 1,6 com o mais eletronegativo da tabela, e aí diminuindo a eletronegatividade ali nos halogênios, vai diminuindo para até 1,2 da ligação carbono-hidrogênio, onde o iodo, perdão, carbono-iodo, onde o iodo é o menos eletronegativo. Vou deixar para vocês aí esse exercício proposto, tá? Onde você vai representar em onde em torno da ligação, tá, por favor, em torno da ligação, esquece isso aqui, ó, os hidrogênios ligados ao carbono, os nitrogênios ligados ao nitrogênio, em torno da ligação. Em torno da ligação, representar com delta mais e delta menos. Delta mais é o átomo que é deficiente em elétrons, delta menos o átomo que é rico em elétrons. Aqui tem um exemplo, ó. Então, por que o delta mais vai no carbono? Porque ele é menos eletronegativo que o oxigênio. E aí o delta menos
então o oxigênio vai ter uma maior densidade eletrônica, então por isso o delta menos fica em cima. Essa representação é bastante importante, enxergar esse dipolo é extremamente importante para o estudo da química orgânica. Então, façam isso para os outros compostos. Bom, seguindo aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre representação de estrutura e especificamente a estrutura chamada de Lewis, onde os elétrons são representados por pontos, tá? E os orbitais são preenchidos por pares de elétrons, então dois pontos aqui, tá? Então, por exemplo, a água, a gente tem aqui a água, o oxigênio ligado ao hidrogênio, tá? Dois hidrogênios, e o oxigênio tem dois pares. A gente já falou um pouco sobre isso, né? O par de elétrons isolados, tá? E os pares ligantes, isso é importante. O íon hidrônio, onde o oxigênio ele se liga a mais um hidrogênio e passa a ter só um par de elétron isolado, um par de elétron não ligante. O íon hidroxônio, onde só tem três pares de elétrons isolados e somente um par de elétron ligante, consequentemente uma carga negativa. E o peróxido, que tem ah, todos, por assim, dois pares de elétrons são ligantes e dois pares de elétrons ligantes, e os oxigênios têm a carga neutra, tá? Bom, como é que é isso? Como é que o oxigênio uma hora está com carga neutra, outra hora está com carga positiva, outra hora está com carga negativa? Como resolver isso, tá? Então, pelo cálculo da carga formal, tá? No cálculo da carga formal, ah, é igual ao número de elétrons de valência. O que é o número de elétrons de valência? Você vai lá na tabela periódica, vê qual é a família, tá, do composto, do elemento, tá? E aí esse elemento vai estar numa determinada família. Família 5A ou 15, no caso do nitrogênio. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Vamos para o oxigênio. Família 6A ou 16. Então, ele tem 6 elétrons na última camada, tá? Então, é pela tabela periódica. Tem uma tabela periódica, é bom estar gravando aí os principais grupos e quantos elétrons, tá? E aí, então, e esse aqui, ó, você vai para cá, ó, menos aí o número de elétrons isolados, tá? Mais a metade do número de elétrons ligantes. E aí, com isso, vai ter a carga formal, vai ser positiva, negativa, neutra. Isso é muito importante para o nosso estudo. Já já a gente vai fazer um cálculo com essa fórmula aqui. Aqui é o mapa de potencial de cada um deles, deixando bem claro, ó, tá? Mais para azul, né? Basicamente azul, porque o íon hidrônio, tá? Ou hidroxônio, ele tem uma carga positiva no oxigênio, tá? Uma carga formal. A água já ela é neutra, e aí a maior densidade eletrônica é para o oxigênio, que é mais eletronegativo, e menor densidade eletrônica para os hidrogênios, ou carga parcial negativa no oxigênio e positiva no hidrogênio. Enquanto o hidróxido, que já tem uma carga formal, enquanto o hidróxido, voltando tudo aqui, enquanto a água já ela tem ah, uma densidade eletrônica no oxigênio e uma deficiência eletrônica no hidrogênio. Então, uma carga parcial negativa para o oxigênio, carga parcial positiva para o oxigênio. Já o íon hidróxido, que tem uma carga formal negativa, nós verificamos aí ó, que há uma alta densidade eletrônica na molécula como um todo. Tá? Então, vamos então fazer um exercício resolvido. Ó. Sabendo que o nitrogênio tem a valência de elétrons igual a 5, certifique-se que as cargas formais estão corretas. Por que tem a valência igual a 5? Vai lá na tabela. Família 5A ou 15. 5 elétrons na última camada. Todos os da família do nitrogênio. Tá? Então, amônia e o amônio, a amônia, nitrogênio neutro, e o amônio
positivo, o nitrogênio, e o ânio-amida ou amideto, negativo, e a hidrazina, os nitrogênios têm carga neutra, ou são neutros, né. Então, vamos lá, vamos fazer isso para a amônia. O cálculo, então, hã, carga formal, eu usei Q por causa da física, né, porque é para carga na física, né. Então, elétrons de valência, que a gente sabe que é 5, tá. Elétrons isolados, então vamos lá para o nitrogênio, só tem 2. E a metade dos elétrons ligantes, então tem 2, 4, 6. Então vamos ver? Olha ali. Então, fazendo o cálculo agora, né, ó, 6 dividido por 2, 3, mais 2, 5. Então 5 menos 5 é igual a zero. Aí confirmou, a carga formal do nitrogênio é zero. Do hidrogênio, se você fizer o cálculo, também vai dar zero, que vai ser 1, aqui é zero, tá? Ah, ah, aqui é zero e aqui é 2, né? 2. Então vai ficar 1 menos 1 vai dar zero. Então não tem muito sentido fazer o cálculo dele não. Indo para o íon amônio, olha o cálculo como é que fica, tá? Temos aqui, ó, o 5, aqui continua 5, né? Nenhum, ah, nenhum elétron isolado, tá? Não ligante, e um total de 8 elétrons, tá? Ligantes. E aí, dividindo, vai dar 4. Então 5 menos 4 mais 1. Ah, mas não é 1, professor? É 1. Mas esse mais é muito importante. Então, tanto que aqui ficou só o mais, ó, é mais 1. O sinal é mais importante na química. Vamos para o ânion amida. No ânion amida, o que nós temos aqui, continua 5 dos elétrons de valência, tá? Elétrons isolados, 2, 4, tá aqui. E os ligantes, 2, 4, tá aqui, ó, 4 dividido por 2, é a metade dos elétrons ligantes, tá? Fazendo o cálculo aqui, ó, 4 mais 2, 6, 5 menos 6, menos 1. E aí tá, por isso a carga do nitrogênio é negativa. E a hidrazina? A hidrazina, basicamente, ó, é a mesma coisa que a gente viu ali no início para amônia, tá? Tem 2 elétrons, agora faz para cálculo para cada nitrogênio, mas como eles são iguais, fazendo para um já fez para o outro. 2 elétrons não ligantes, 6 elétrons ligantes, então 6 dividido por 2 dá 3, mais 2, 5, 5 menos 5 igual a zero. Assim que se calcula a carga formal. A carga formal é muito importante para orgânica, então tenho ela em mente. Depois eu vou mostrar um macetezinho que faz isso ficar mais rápido ainda, mas é importante fazer esse cálculo simples. E agora, para vocês, ó, certifique que as cargas formais estão corretas. Façam o mesmo cálculo para o metano, a catiometila, o aniometila, o radical metila e o etano. Os mesmos cálculos. Bom, vamos ainda falando em representação de estrutura, tá? Aqui eu indico para vocês, né, as estruturas, por exemplo, do hidrogênio. Se ele perde um elétron, por isso que ele fica com carga positiva. Daí você vai fazer aquele cálculo lá, vai chegar aqui, é uma carga positiva. Se ele ganha um elétron, calculando a carga formal, ele vai ficar com a carga negativa. Se ele está com um elétron só, é zero. É a condição dele ligado com ele mesmo, tá? Vai dar a carga formal zero. Então, tanto ele ligado com um outro átomo, ou isolado, aqui a gente pode considerar como um hidrogênio radicalar, né? Ele também é carga zero. Para o bromo, ó, se ele tiver, vamos dizer assim, não estiver ligado, estiver com 4 pares não ligantes, carga negativa, tá? Ele pode ter somente 3 pares, aí uma carga positiva. Também fazendo o cálculo formal você vai chegar. Ligado consigo mesmo, com um outro átomo, neutro, assim como o cloro, tá? Então aí o hidrogênio, e o hidreto, radical hidrogênio, íon brometo,
radical bromo, o bromo, né, molecular e o cloro molecular, tá? Bom, e como eu posso representar isso de forma diferente? Sim, pode, tá? Ah, por exemplo, o hidrogênio, tá? Eu posso representar ele como se fosse um traço, tá? O flúor, o cloro, o bromo, tá? Também dessa forma aqui, tá bom? Então, aí essa representação é a forma de ligação. Isso é importante. O hidrogênio faz uma ligação. Então, tá aqui, ó. Esse já é, vamos dizer assim, é o resumo de como eles ligam. Os flúor, como ele está lá na família 17, 7 elétrons na última camada, faz uma ligação. Oxigênio, então ali no calcogênio, tá? Tá ali ah, na família 16, 6A, 6 elétrons na última camada, para 8, falta 2, faz duas ligações. O nitrogênio, tá? Família do nitrogênio, tá? A família 5, falta 3 para 8, faz 3 ligações. E o carbono, está lá na família do carbono, 14 ou 4A, né? 4 ligações ele faz. Então, gravem, isso é importante, gente. É interessante, ó, na regra do octeto, se ele faz duas ligações, ele tem, para fechar 8, falta 4 elétrons, que cada ligação, quando estiver ligado, são pares de elétrons. Então, o oxigênio faz duas ligações e tem dois pares de elétrons. O nitrogênio faz três ligações e tem um par de elétrons. O carbono faz quatro ligações e não tem nenhum par. E nessa condição, tá? E o hidrogênio fazendo uma ligação, tá? É, e daí ele não tem nenhum par de elétrons, porque daí ele está na camada K, só cabe dois elétrons. Lembrei disso. Então, o importante enxergar, saber isso aqui, de cor e salteado. Isso vai ajudar bastante no seu estudo da orgânica. Qual a estrutura de Lewis, então, para os compostos abaixo? Essa é a ideia, tá? Como desenhar a estrutura. Agora, então, a gente já está pensando como é que eu vou desenhar a fórmula estrutural, tá, desses compostos aqui. A estrutura de Lewis. E olha aqui, ó, por que esse menos 2? Carga formal, tá? A carga formal do oxigênio. Então, olha aqui, para vocês, tá? Como é que fica a estrutura de Lewis. Lembra que a estrutura de Lewis ela é representada por pares de elétrons ou elétrons, tá? Essa é uma forma que particularmente a gente acaba não usando muito porque ela é bastante poluída, então acaba ficando muito poluída. Então o que que a gente faz? Ao invés de fazer pares de elétrons, tá? Os pares ligantes representa por um traço. E os pares não ligantes, esse sim, representa por, por pontinhos, dois pontinhos. Alguns livros até também representam por um par na lateral, você vê que não é ligante, mas acho preferencial os pares ligantes, o traço, e os não ligantes representar conforme a estrutura de Lewis. Então a gente pode ver aqui, ó, como está representado aqui cada, cada um deles, e inclusive ó, a carga formal. Ah, mas por que não é negativo no nitrogênio e positivo no oxigênio? Isso é uma boa pergunta, tá? Então, vamos aprender a fazer essa estrutura de Lewis. Então, aqui já é a representação mais simplificada da estrutura de Lewis, onde os pares ligantes estão representados por traço e os não ligantes por pontos. Bem melhor, bem menos poluído assim, acho bem mais interessante. Tá? Então, ó, vamos escrever a estrutura de Lewis para o composto, tá? HNO3 ou o ácido nitroso, tá? O ácido nitroso. Então, por etapa, determine o total de elétrons de valência. Lembra? Elétrons de valência são os elétrons da camada, da última camada do átomo. Onde eu vou encontrar? Tabela periódica. O hidrogênio tá lá na família 1, um elétron. O nitrogênio está lá na família 5A, tem 5 elétrons.
ou 15. O oxigênio está lá na família 16 ou 6A, 6 elétrons. Então, beleza. Então, agora o que está pedindo? Determinar o total de elétrons de valência. Então, vamos, tá aí, ó, os elétrons de valência, somando então. Tem só um hidrogênio, 1. Só o oxigênio, mais 5. 2 oxigênios, então, são 6 vezes 2, isso vai dar 18 elétrons. Então, eu tenho um total de 18 elétrons nessa estrutura. Aí, use os elétrons de valência para formar ligações e complete os octetos com pares de elétrons isolados. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, traço, né, para fazer as ligações, lembrando que esse traço conta 2 elétrons, não esqueça. Então, eu sei que o hidrogênio faz só uma ligação, tá? Nesse caso aqui, ó, mas por que o nitrogênio ficou no meio e não o oxigênio? O nitrogênio ficou no meio porque ele tem maior capacidade de ligação. Então, coloca central aquele que tem maior capacidade de ligação, tá? Nesse caso aqui, mas por que o hidrogênio não está ligado ao nitrogênio, já que ele tem maior capacidade de ligação? Ó, lembra que é um ácido. E um ácido, para ele ser um ácido, ele precisa estar ligado, tá, a um átomo mais eletronegativo. E nesse caso é o oxigênio, tá? E aí então o, ele fica ligado ao oxigênio. Aí então tá aqui, ó, distribuiu aqui a ligação hidrogênio-oxigênio, oxigênio-nitrogênio, oxigênio, tá? E os pares não ligantes. Eu sei que o oxigênio tem 2 pares não ligantes, tá? E eu sei que o nitrogênio tem um par não ligante. E aí esse aqui acabou sobrando. Então ficou, são 18, dividido por 2 vai dar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Distribuiu. Será que está certo? Tá? Vamos lá. Agora a gente tem que avaliar o octeto. Lembra? Tem que ter 8 elétrons no entorno daquele átomo. Se formos ver, ó, octeto, hidrogênio octeto completo, oxigênio 2, 4, 6, 8 completo. O nitrogênio 2, 4, 6, ó, o nitrogênio não está com octeto completo. E esse oxigênio 2, 4, 6, 8. Bom, eu distribuí todos os elétrons, mas ficou um átomo sem o octeto completo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos para a próxima etapa. Ó, após todos os elétrons serem distribuídos, se algum átomo não apresentar o octeto completo, use o par de elétrons isolado para formar uma dupla ligação, que agora a gente não pode colocar mais elétrons, então a gente vai ter que se virar com o que tem. Então, já que o meu nitrogênio, da forma que eu distribuí, tá? Se o par de elétrons viesse para o nitrogênio, seria o oxigênio que estaria com o octeto incompleto, tá? Então, ia dar no mesmo. Teríamos que fazer com que o par de elétrons virasse dupla ligação. E aí, então, a gente pode usar esse par de elétrons aqui, ó. Aqui não vale a pena porque vai, ah, o octeto, no caso do o oxigênio, vai passar a ter 3 ligações. Eu sei que ele faz 2. Mas esse oxigênio aqui só está fazendo uma ligação, ele faz, normalmente, 2. Então, se usar esse par de elétrons para formar um par, uma ligação, e aí uma dupla ligação, o octeto desse nitrogênio fica completo e esse oxigênio ainda também fica com octeto, continua com o octeto completo, ainda fica com 2 ligações. Então é mais interessante usar esse par do que esse par, tá? Se usar esse par, além de fazer 3 ligações para o oxigênio, o ainda vai deixar esse oxigênio com uma ligação só. Não é interessante. Então é uma questão, por isso que eu falei, tem que saber se um átomo ele é monovalente, se ele é bivalente, se ele é trivalente, é importante, tá? Basicamente ali usar metais que interessa para a orgânica, é uma partezinha só da tabela periódica, tá bom? Então, aí fazendo isso, ó, o que acontece agora com o octeto do nitrogênio? 2, 4, 6, 8. E esse oxigênio mudou? 2, 4, 6, 8. Fechou. Octeto completo, tá? Bom, terminou? Não, não terminou. Agora nós vamos ter
que determinar a carga formal. Então, ó, nenhum dos átomos de ácido nítrico apresenta carga formal, ou seja, a carga formal deles é zero. Se você for olhar, como é que eu sei que ela é zero? Pô, faça isso, ó, regrinha simples. Se o átomo faz o número de ligações que ele tem que fazer, tá? A carga formal dele é zero. Então, nesse caso aqui, o hidrogênio faz uma ligação só, é zero. O oxigênio está fazendo duas ligações, ele não faz duas ligações? É zero. O nitrogênio faz três ligações, aqui está correndo isso. E esse oxigênio está fazendo duas ligações, então também é zero. Tá? Se tiver alguma dúvida, calcule para cada um deles, você vai ver que vai dar zero. Mas esse já é, vamos dizer assim, já é um atalho para o cálculo. Se o átomo faz o número de ligações que ele deve fazer, a carga formal dele é zero. Tá? Agora, se ele fizer menos ou mais, aí eu vou ter mais um macetezinho aí para você não precisar fazer aquele cálculo que eu mostrei anteriormente. Só de bater o olho você vai perceber, opa, é mais ou é menos. Tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aí esses exercícios aqui, tá? Para fazer. Mas aí temos aí, dá para resolver aí um deles. Vamos lá fazer um do nitrato, tá? Que tem uma carga negativa. Vamos lá. Então, ó, primeiro calcular os eletros Então, vai ser 5 do nitrogênio, 3 vezes 6 do oxigênio. Só que ele tem uma carga negativa. Como nós estamos somando elétrons, essa carga negativa é porque ele tem um elétron a mais, tá? Um elétron a mais. Então, soma-se. Então, deu 24 elétrons. Então, um total de 12 pares de elétrons. Divide por 2, tá? Aí, então, eu vou fazer as ligações aí. O nitrogênio, como ele tem maior capacidade de ligação, faz 3 ligações, então ele fica no centro e aí então liga com o oxigênio. E distribui os pares, tá? Distribui os pares, eu posso distribuir os pares como quiser, porque depois no final das contas eu vou ter que reajustar se necessário, tá? Então, foi distribuído os pares nos oxigênios. 2, 4, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares e 24 elétrons. Beleza. Aí, a pergunta que eu tenho que fazer: os átomos estão com o octeto completo? Sim, para os oxigênios, não para o nitrogênio. Se você tivesse colocado um par de elétrons no nitrogênio, um oxigênio não teria o octeto completo. Irá dar no mesmo. Então, não se preocupe nessa distribuição, tá? Só não tem átomos com acima de 8. Isso não pode acontecer. Mas de 8 para baixo não tem problema, tá? E aí, então, o octeto do nitrogênio está completo. Como é que eu faço? O par de elétrons pode virar uma ligação. Aí você vai ter de ligação simples para dupla. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, tá? E aí já deu até a carga. Então, passou isso aqui, esse par de elétrons virou uma ligação, tá? Um par ligante, então eu tenho aqui uma dupla. Pô, e aí? E essa carga aqui? Faz o cálculo da carga formal. Tá, mas e o macetezinho que você falou, professor? Hum, o macete é esse, tá? Se um átomo, tá? Por exemplo, o nitrogênio, tá? Ele perdeu um par de elétrons, tá? Ele está com um par de elétrons a menos. O que, que a gente espera do nitrogênio? Que ele faça 3 ligações e tenha um par de elétrons. Lembra? 3, 6, faltou mais 2, esse é o par não ligante. Então ele não tem o par não ligante. Então a ausência desse par não ligante, desse par de elétrons isolados, ele ganha uma carga positiva, tá? E o oxigênio? Ele faz duas ligações, mas ele não está fazendo duas ligações. Então, aqui nesse caso, tá? O par
de elétrons ligantes passou a ser par de elétrons não ligantes, então agora ele está rico em elétrons. E aí então, esse a ausência de um par não ligante, ele vai ter uma carga não, perdão, a ausência de um par ligante, ele passa a ter uma carga negativa. Voltando de novo, a ausência de um par ligante faz com que ele tenha uma carga positiva. Perdão. Oh, a ausência de um par ligante e o aumento de um par de elétrons não ligante, então ele tem uma carga negativa. Ou calcula a carga formal com a formulinha. Aí é com você, tá? Então, essa é a estrutura de Lewis, tá? Do íon nitrato. Eu vou resolver mais um exercício para vocês, tá? Estendendo um pouquinho a nossa aula, mas tem que ser feito, tá? E agora com o Na2+, bom? O nitrônio, íon nitrônio. Calculando a eletrodivalência, percebe que agora não é, como ele tem uma carga positiva, quer dizer o quê? Que ele tem menos elétrons. Por isso que está sobressaindo é a carga do núcleo. Então, por isso menos 1. Aí o total aqui vai dar 16. Nesse caso aqui, então, agora distribuindo esses elétrons, são 8 pares, né? O nitrogênio, que ele tem maior capacidade de ligação, faz 3 ligações, fica no meio. E aí você liga os outros 2 oxigênios e distribui os pares. Então, 2, 4, tá? Então, são 8 pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Distribuiu entre pares ligantes e pares não ligantes. A outra pergunta é: e o octeto dos átomos estão completos? Do nitrogênio não está, dos oxigênios sim, mas do nitrogênio não está completo. Só tem 4 elétrons, está faltando 4 elétrons para fechar o octeto. Não dá. Vamos lá. Aí eu vou fazer o quê? Pares não ligantes passa a ser par ligante. Par não ligante passa a ser ligante. Fechou. E aí agora eu tenho o nitrogênio positivo, pelo cálculo de carga formal, que eu não vou fazer aqui agora, mas eu posso usar aquela regrinha, tá? O que aconteceu com o nitrogênio? Eu espero dele 3 ligações e um par não ligante. Mas esse par não ligante, ele passou a ser um par ligante. Então essa é uma outra condição que se ganha uma carga positiva, tá? Se ganha uma carga positiva. E os oxigênios? Eles estão fazendo 2 ligações somente e tem 2 pares não ligantes, então eles são neutros. E bate com a fórmula Na2+, tá? E isso indica o quê? Quem é positivo nessa estrutura? O nitrogênio. Em termos de química orgânica, saber aonde está, tá, a carência eletrônica é muito importante também. Representa a estrutura de Lewis aí, então, dos outros compostos, tá? A nossa bibliografia, Paula Bruce aí, volume 1, excelente, né, bibliografia. Muitas graças por la atención e sólido glória. Até a próxima aula.